Bom dia para todos. Bom, vem aí a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, que todo mundo sabe, vai até a 12ª rodada, vai parar para voltar depois só em 18 de julho, para completar o restante do primeiro turno. Bom, até lá, os clubes vão ter que correr muito atrás para fazer o máximo de pontos e descansar tranquilamente nesse período aí de Copa do Mundo. E nessa sexta rodada temos aí alguns clássicos, temos clássicos em Minas, temos clássicos em São Paulo, temos clássicos aqui no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco. Eu particularmente não me lembro da última vez em que eu fui ao Maracanã para assistir um jogo entre Flamengo e Vasco. Antes desses tempos atuais aí de muita violência, onde as pessoas matam um outro que torce para outro time com respeito de churrasco, fui a muitos Vasco e Flamengo, a muitos Fla-Flus, a muitos Flamengo e Botafogo. Fui o Vasco e Flamengo de Rondinelli fazendo gol, Vasco e Flamengo de Pet fazendo gol. Estava no Vasco e Flamengo do Cocada. Enfim, uma série de jogos. Mas já há muitos anos não vou ao Maracanã ver esse jogo porque parece que a gente está proibido de assistir, porque o risco é muito grande. Então, para ir, você não tem que abrir mão de ir com família, de ir com neto, de ir com filho menor. O melhor que você tem a fazer é não ir, ou então ir sozinho, porque aí você dá o seu jeito de terminar o jogo e buscar uma saída rápida para chegar rápido e bem em casa. Então temos esse jogo hoje aí às 19 horas no Maracanã. É impressionante, eu tenho ido, depois que eu cheguei na faixa aí de gratuidade, eu estou aproveitando bastante, aí, pelo menos nesse mês de maio, e indo aos jogos do Flamengo. Será o terceiro jogo consecutivo. Foi o Flamengo Internacional, Flamengo Ponte Preta, e já estou com meu ingresso de gratuidade para assistir o jogo hoje. O jogo hoje que vai ter um aperitivo muito bom, às 16 horas terá a decisão sub-20 entre Flamengo e Vasco. Dois clubes que têm revelado muita gente boa na base. Pena que lá não estará Lincoln, não estará Vinícius, não estará Paulinho, pelo Vasco, porque seria uma preliminar juvenil, como se dizia antigamente, boa de se ver, às vezes até melhor do que o jogo de fundo. No jogo de fundo, o Flamengo vem depois de uma boa, mais ou menos uma razoável apresentação contra o Emelec, no meio da semana, na quarta-feira. O Vasco está um pouco mais descansado porque não jogou, e isso pode fazer a diferença. Mas o Vasco tem o Breno que está voltando agora depois de um longo e tenebroso inverno também, vai jogar Breno e Ricardo. Mas fisicamente o Vasco de repente levará uma pequena vantagem. Mas terá que jogar para fazer essa vantagem física aí e tentar buscar a vantagem lá no placar. Não é jogo fácil, apesar do Vasco estar vivendo um momento aí diferente do Flamengo. Mas é Flamengo e Vasco, são duas camisas de peso e tanto faz a posição de um ou de outro na tabela, o jogo é sempre muito difícil. Espero que o jogo seja difícil só dentro do campo, que dentro do campo só haja futebol e que do lado de fora só haja torcer pelo Flamengo, torcer pelo Vasco da Gama. Nada mais do que isso. Nos dois jogos que eu fui antes, Ponte Preta e Internacional, só tinha torcedor do Flamengo, digamos assim. Então a saída foi em paz, não vi nenhum tumulto, nem na entrada, nem durante, nem depois dos jogos. E gostaria muito, vou torcer muito para que seja assim hoje também. Porque a partir desse clássico Flamengo e Vasco da Gama, e tudo correndo bem, com calma, será possível ver outros clássicos, já que o Flamengo entrou em acordo com o Maracanã e vai utilizar esse estádio por 4 anos. Então, o Flamengo vem de uma vitória contra o Emelec, primeiro uma derrota para Chapecoense no final de semana, com um time com 4 alterações, por conta de poupar o jogador para o jogo que seria na quarta-feira. O Flamengo perdeu para a Chapecoense, manteve a liderança. O Vasco perdeu mais uma partida, tinha perdido para o Bahia, perdeu para o Vitória. No Campeonato Baiano o Vasco está com 0 pontos. Só que isso aí é um ponto motivador para o Vasco da Gama. É sempre motivante jogar contra o Flamengo. E por conta do Vasco ver de 2 derrotas seguidas, de eliminação na Libertadores, enfim, no momento conturbado no Vasco, isso faz com que o jogador se motive, porque a maior motivação para começar uma nova caminhada é ganhar do Flamengo.
né? Certamente o Zé Ricardo usará isso, né? Está usando isso na preleção, né? A mesma coisa tem que ser feita do lado do Flamengo. Prevenir o jogador do Flamengo de que do lado de lá tem um treinador que conhece bem o Flamengo, né? E prevenir o jogador do Flamengo que um jogo contra o Vasco não é um jogo comum. Não tem nada de guerra, não é batalha, nada disso. Não é um jogo comum porque é um clássico, e o clássico não é comum, né? Principalmente quando um está numa condição inferior ao outro na tabela, né? Muito embora isso aí só seja resolvido dentro do campo. O Flamengo vai jogar sem o Juan, vai jogar com o Léo Duarte. O Flamengo está com o time considerado titular. Entendeu? A única coisa que eu acho complicado no Flamengo é esse ataque com o Vinícius Júnior e com o Henrique Dourado. Os dois não produzem. Vinícius Júnior, a jogada, quando chega nele, a jogada morre. Sei lá, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. No meu time, eu canso, sou repetitivo, mas no meu time não seria titular, né? Mas, enfim, é ele que vem jogando, então vai ser Henrique Dourado lá na frente. O meio vai ter Cuejá, Paquetá, Diego e Everton Ribeiro. Diego vai fazer seu terceiro jogo teve uma outra contusão e está voltando, vai agora para o terceiro jogo. Everton Ribeiro vem bem, né? Fez o resultado aí nos 2 jogos anteriores, né? E Cuejá vem muito bem. Cuejá está em vias de renovar com o Flamengo até 2022. É um jogador muito importante, que depois que ganhou sequência de jogo, garantiu a posição, e o Ilharão não entrará nesse time tão cedo. Lazaga, vamos jogar sem o Juan, como já disse. René fez a melhor partida dele depois que chegou ao Flamengo. Fez a melhor partida dele agora no meio da semana contra o Emelec. Rodinei também vem bem, Hever vem bem, e Léo Duarte, que é um bom jogador que vai jogar no lugar do Juan. O time do Vasco vai jogar com o Breno, com o Ricardo. O restante do time do Vasco é aquele de sempre. É o que o Zé Ricardo tem à mão para lançar, e não dá para inventar muita coisa não, que não tem elenco para isso. No Flamengo eu não sei se Berrio já vai estar no banco. Para você ver como são as coisas, está fazendo falta o Berrio. O Berrio hoje, na condição que estava antes da contusão, seria titular no lugar do Vinícius Júnior, na condição que o Vinícius Júnior se apresenta no dia de hoje. Então, dos outros times daqui do Rio, o Flamengo e Vasco, tá? O Fluminense vai receber amanhã o Atlético Paranaense. Inclusive ontem, quando eu fui buscar a gratuidade, na parte onde estava distribuindo a gratuidade e a venda de ingressos para o jogo do Fluminense, vazio, completamente vazio. Então até que eu entrei até ali achando que era ali que eu tinha que pegar o meu ingresso, né? O Fluminense recebe o Atlético Paranaense, que começou muito bem o campeonato, mas deu uma queda aí de produção. Mas também é aquele negócio, não é jogo fácil. Por estar vivendo um momento um pouquinho mais complicado agora do Atlético, não faz com que o Fluminense ache que é um jogo fácil, que vai jogar em casa e vai ganhar fácil, não. Porque não é fácil, não será fácil. E o Botafogo vai jogar lá em Minas Gerais contra o América Mineiro. Jogo fácil? Também não é. Quando o Flamengo ganhou do América Mineiro, ganhou do Ceará e tudo mais, disseram, chutou o cachorro morto. Vai chutar o cachorro morto lá contra o América. A América vai vender muito caro todos os jogos que forem jogar lá. Entendeu? E esses serão os jogos dos clubes cariocas nesse final de semana, né? Tivemos aí a convocação da seleção brasileira no meio da semana, algumas críticas com relação a Tyson, algumas críticas com relação à não presença do Luan nessa lista. Para mim o Luan também teria vaga, não vejo nada nesse Tyson, mas enfim, o treinador foi coerente, escolheu aqueles que ele já tinha visto, né? Então agora é apostar aí e seguir em frente. Estão dando o Brasil como favorito. Eu já há bastante tempo não considero o Brasil favorito em nada. Copa do Mundo, qualquer outro torneio internacional, né? O futebol ficou muito igual. Hoje todo mundo conhece todo mundo sabe todo mundo. E é aquela coisa, o jogador da seleção brasileira joga, todos eles jogam lá na Europa, né? Então antigamente levávamos vantagem porque, sempre digo isso, levávamos vantagem porque a nossa temporada começa em janeiro, e quando chegava no meio do ano, o jogador europeu estava terminando a sua temporada, chegava lá escangalhado, né? Morto de cansado por ter percorrido aquela temporada, e nós estávamos entrando no auge da temporada. Então certamente levamos muita vantagem nas Copas do Mundo anterior, quando não tínhamos tantos jogadores na Europa,
levavam muita vantagem na questão física e na técnica, não precisa nem dizer nada. Mas agora é tudo em igualdade de condições. Todos vão estar na mesma condição. Jogadores brasileiros que jogam lá, tanto quanto os europeus que já são de lá. Mas vamos ver quem é que tem garrafa vazia para beber. Essa é a coisa. Então, diante disso, só tenho a desejar para todo mundo um bom final de semana, um sábado tranquilo, entendeu? Que todos possam ir aos seus jogos e voltem tranquilos, e que o final de semana, no geral, seja bom, de paz e de bem para todos. Ok? Um forte abraço e até lá.